Com a entrevista coletiva da Agência Nacional de Aviação Civil, que vai falar sobre o acidente com um avião da Gol. Vamos acompanhar. Boa noite, Brigadeiro Leite, Marta Corrêa da TV Record. Por favor, oficialmente, existem sobreviventes nesse acidente? Bom, primeiramente, boa noite a todos. É com pesar que a Força Aérea tem essa notícia para dar, mas ainda não temos a informação total se há sobreviventes ou não, porque as buscas apenas começaram. A equipe de resgate que conseguiu chegar ao local apenas identificou alguns destroços, porém não conseguiu completar um circuito em volta dos destroços para que nós possamos identificar se há algum indício de sobrevivente. Qual é a previsão? Carolina, vamos acompanhar as informações do... O presidente certamente decretou luto oficial pela fatalidade do acidente. Se morrer, se falecer uma pessoa no acidente, a importância que o presidente dá a essa pessoa ou a um grupo de pessoas, eu acho que é da sua competência declarar o lucro, na minha opinião. Carolina, o brigadeiro Antônio Leite ainda não disse que ainda Porque a relação de passageiros, ela inclui também os tripulantes. Então, são cerca de 155, 149 passageiros e 6 tripulantes. A gente tem que admitir que um acidente dessa natureza, a probabilidade de sobrevivência é muito pequena, não só pelo acidente em si, como também pela área inóspita que nós temos aqui. Nós temos uma mata, uma selva muito cerrada. Tanto é que os helicópteros, quando tentaram chegar ao local, identificaram a posição, mas não conseguiram descer por rapel, que nós chamamos, para abrir uma clareira. Tiveram que regressar e ir até uma área mais aberta para poder a equipe descer do helicóptero e adentrar a mata até o local do acidente. Por isso que nós demoramos muito para chegar a esse local. Acreditem os senhores, só para complementar, de repente já responde alguma pergunta, acreditem os senhores que a selva amazônica, ela é de uma complexidade muito grande e nós só conseguimos localizar num tempo extremamente curto, até em torno de 3 horas, a contar de hoje, né? Porque ontem foi praticamente ao cair da noite, e na selva amazônica não se faz nada depois que o sol se põe, porque a escuridão é total. Então nós levamos 3 horas para localizar o destroço em função do que foi acompanhado pelos radares. Isso justifica um pouco as demoras que nós temos em prestar as informações oficiais, pelas dificuldades desses acessos. Qual foi a informação que foi dada às famílias? Eles perguntam muito sobre as vítimas, sobre a existência de vítimas, e eles ainda não confirmam. Nesse momento vai falar o representante do comando da aeronáutica, brigadeiro Antônio Leite. A jornalista pergunta se há plano de logística, já que na região não existe IML. Pode responder, por favor, Luiz. Primeiramente, existem 2 questões que se envolvem neste caso e no caso dos acidentes aéreos. Há que existir um trabalho de investigação para descobrir o que efetivamente ocorreu para gerar o acidente e, por outro lado, que é a questão prioritária neste momento, é sabermos se existem ou não sobreviventes e, não existindo, como serão realizadas as operações para o traslado dos corpos. Existem regras técnicas da perícia do IML, quer seja o IML do Mato Grosso ou do Distrito Federal, que irá nos dar apoio, para que os corpos possam ser trasladados. De qualquer maneira, o Ministério da Saúde, o nosso ministro, entrou em contato com o presidente da Anvisa e já editou uma regra liberando o traslado dos corpos sem todos os pré-requisitos necessários que existem em traslado de corpos em outros tipos de falecimento. Isso vai, então, reduzir E por esta razão não é possível assegurar o tempo que leva para você trasladar estes corpos, uma vez que
a perícia chega, tem que fazer um mínimo de identificação dos corpos para iniciar, a partir de então, o traslado deles para a localidade mais próxima e depois, se necessário, ao Distrito Federal. Essa informação foi passada para a família, diretora? Que informação foi passada? Ainda que não há, ainda não há lista pergunta ainda sobre a possibilidade da existência Mas eu não afirmar quantos corpos já foram totalizados, existe esse número já ou não? Não, ainda não tem esse número, até porque nós conseguimos chegar ao local quase agora no final da tarde, né? Mas isso por causa da complexidade da mata, conforme eu já falei. O problema de tempo é muito relativo, né? Nós tivemos naquele acidente da TAM, por exemplo, lá em Congonhas, um acesso rápido ao local do acidente pela facilidade de deslocamento e visualização. Numa selva como a nossa, a chegada ao local ela é muito complexa. Não sei se os senhores já observaram, mas já foram divulgadas algumas fotos do local do acidente e os senhores terão a oportunidade de ver que a aeronave aparece muito pouco na selva. Isso só foi possível localizar porque a gente tinha com precisão, com uma razoável precisão, a posição da queda da aeronave. Se nós não tivéssemos essa precisão, nós levaríamos muito tempo para localizá-la. Para resgate dos corpos, nós temos a nossa infraestrutura montada toda na base aérea de Cachimbo. É uma unidade da Força Aérea, ela é de uso exclusivo da Força e nós achamos por bem estabelecer lá essa central para que nós possamos recolher os corpos com auxílio do IML de Mato Grosso, com auxílio de peritos do IML do Distrito Federal, que estarão lá a partir de amanhã. E com isso nós poderemos minimizar o tempo para que nós possamos trazer os corpos para o DF. Considerando o estado dos corpos, qual que é a possibilidade de ter resistência ao estado dos destroços? Desculpa, qual que é a possibilidade de ter sobreviventes? Bom, a possibilidade de sobrevivente, nós, conhecendo bem a área, nós sempre encontraremos os sobreviventes ou os corpos, né? Quem não tem experiência de sobrevivência na selva, a dificuldade de locomoção nessa área é muito difícil. Então, se há um sobrevivente e ele tomou um rumo, nem sempre esse rumo é o rumo mais curto para o local de apoio. De repente, se ele tomou um rumo diferente daquele que nós tomamos para chegar ao local, é possível que nós não consigamos encontrá-lo mais na frente, mais alguns dias. Vai ser em função da quantidade de corpos que forem encontrados no local. Quais foram as informações que foram dadas às famílias? Quem fala é o representante Eu da aeronáutica, o brigadeiro. Não, mas o presidente não disse isso. Não. Eu estou com a nota do presidente, não. O presidente não... Só um pouquinho eu vou responder, por favor. O presidente não afirma em nenhum momento que não há sobreviventes. Agora, que evidentemente há pessoas que faleceram nesse acidente, é evidente. Não afirma, não. A nota diz, foi com enorme pesar que o presidente Lula recebeu a notícia do acidente que tomou vida dos passageiros e tripulantes que voavam para Manaus, para Brasília. Não, esta é a nota oficial. O presidente em nenhum momento afirmou que não tem sobreviventes. Agora, é evidente que todos nós estamos dizendo que é muito pouca a possibilidade de ter sobreviventes. Muito pouco. Por favor. Só a aeronáutica, só para complementar, só a aeronáutica tem acesso ao local. E a aeronáutica em nenhum momento informou que não há sobreviventes. Em nenhum momento. O que nós informamos ao presidente, por intermédio do comandante, é que os indícios de sobrevivência são pequenos. Entendeu? Mas não impossíveis e não necessariamente, digamos, zerados as possibilidades. Até porque a gente não identificou totalmente o local do acidente.